Queremos saudar os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. E queremos convidá-los para que abram a sua Bíblia em Romanos 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós leremos os versículos 1 a 7. Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7. Lido o texto, eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para a exposição dessa passagem da Palavra de Deus. Diz assim a santa, bendita e inerrante Palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos por esse dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando o teu nome, adorando-te, a beleza da tua santidade. Também te louvamos, ó Pai, por este culto e porque podemos estar aqui com as portas abertas para te louvar e especialmente para aprender da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos instrua, nos direcione, para que a nossa mente e o nosso coração estejam quietos para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Ensina-nos, abençoa-nos, ó Pai, e que nós a cada dia cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, e que nós saiamos daqui instruídos pela tua palavra, desafiados e desejosos a colocarmos em prática os teus ensinamentos na nossa vida, para a glória do teu nome e para a nossa edificação. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. O papel do cristão diante das autoridades. Esse é o tema que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. O papel do cristão diante das autoridades. Irmãos, nós estamos em dias propícios e nós vamos começar a falar sobre eleições. Já começamos a falar sobre eleições aqui na nossa igreja, eleições das sociedades internas, UCP, UPA, Mocidade, SAF, UPH. Temos as eleições, algumas das sociedades internas da nossa igreja já fizeram suas eleições para o ano que vem, de 2025. Também temos eleições em âmbito nacional, também temos eleições municipais. No próximo domingo, dia 6 de outubro, todo o país estará fazendo as suas eleições para cargo de prefeito e vereadores. Todo o país, segundo o IBGE, Instituto Bíblico de Geografia e Estatística, os 5.665 municípios do nosso país estarão votando
elegendo ou reelegendo aqueles que já ocupam cargos públicos. Domingo que vem nós vamos nos movimentar, o país todo vai se movimentar. E veja, introdutoriamente, o meu objetivo aqui, claro, não é falar de política. Meu objetivo não é falar de A e de B, de nenhum partido político, porque esse não é o nosso foco. O nosso foco é falar da palavra de Deus. No entanto, como cidadãos de dupla cidadania, cidadãos do reino e cidadãos aqui da terra, é preciso que nós tenhamos uma consciência cristã, é preciso que nós saibamos qual é o nosso papel ou qual é a nossa responsabilidade como uma população civil. Precisamos ter uma consciência cristã na hora de escolhermos os nossos representantes, aqueles que nos representarão na área civil por 4 anos. É preciso que nós tenhamos juízo, bom senso na hora de votarmos. E eu queria, portanto, nessa noite, falar um pouco sobre o papel do cristão com as autoridades. Irmãos, nós não somos alienados, nós vivemos aqui. O país em que nós vivemos tem um presidente da República, tem governadores, tem prefeitos, senadores, deputados, vereadores, tem os 3 poderes. Nós estamos inseridos aqui. O que os homens decidem lá em Brasília, e mulheres, também nos atingem direta ou indiretamente. É preciso, portanto, um domingo antes da eleição, que nós paremos para pensar. É bem verdade que a situação está bem complicada. Você, assim como eu, não deve ter paciência de ver um horário, uma propaganda eleitoral. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Deveria não ter, porque eles vão fazer tudo, menos apresentar as propostas de governo. E em alguns casos é preciso até parafusar as cadeiras. Entendedores entenderão. Veja, enquanto as pessoas deveriam estar apresentando as suas propostas, deveriam estar pensando no bem público das pessoas, vidas estão em jogo, seus interesses particulares, mesquinhos e egoístas estão acima de qualquer coisa. Veja, repito, não quero falar de política, não quero defender nem A, nem B, nem C. Quero apenas mostrar que nós, cristãos, temos um papel diante de quaisquer autoridades que estejam eleitas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesse texto. O texto que lemos apresenta algumas verdades importantes a esse respeito sobre o papel do cristão com as autoridades. Antes de entrar propriamente no texto, me permita contar rapidamente um pouco do pano de fundo e do contexto da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos, e ela está dividida em 2 partes. A primeira parte é a teórica, e a segunda parte é a parte prática. Nos capítulos 1 a 11 é a parte teórica da carta, em que Paulo fala de várias doutrinas importantes, como, por exemplo, justificação pela fé, adoção, predestinação, eleição, soberania de Deus. No capítulo 8, por exemplo, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Uma doutrina difícil, inclusive em alguns arraiais evangélicos controverso. Ele fala de várias doutrinas, ele fala da soberania de Deus. No capítulo 9 ele diz assim: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Talvez você diga, bom, Jacó era o bom da história e o Esaú era o ruim da história. Não, senhor, os dois eram ruins. Jacó significa enganador. Portanto, na primeira parte da carta, ele conceitua, trazendo várias doutrinas. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, ele diz, fala sobre a doutrina da justificação, tão cara, por exemplo, para Martinho Lutero. Ele diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulos 1 a 11. Capítulos 12 a 16 é a parte prática da carta, aonde ele procura aplicar as verdades que ensinou. Se não, vejamos como ele começa aí no capítulo 12, versículos 1 e 2. Volte os seus olhos para o texto. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem que o capítulo 12, ele divide a carta. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, diante de tudo que eu falei, nos capítulos 1 a 11, como é que você aplica isso? Como é que você pratica isso na sua vida? Versículos 3 a 8 do capítulo 12, Paulo fala sobre o correto uso dos dons na igreja. Veja aí, versículo 6, 12 e 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Versículos 9 a 21. Ele exorta os seus leitores para que pratiquem várias virtudes. Dentre elas está uma importantíssima, no versículo 9. Veja só, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja, ele começa com a maior, começa com a principal, com a mais importante. O amor seja sem hipocrisia. O apóstolo João vai dizer em uma de suas cartas que, filhinhos, nós devemos amar não de língua, não de boca, mas de fato e de verdade. Chegamos então no capítulo 13, e o assunto de Paulo agora não é mais interno, mas externo. É como se ele dissesse, agora eu quero mostrar a vocês o papel do cristão com as autoridades. O que é que as autoridades lá fora têm a ver com a sua vida, com a minha vida, nessas eleições que se realizarão no próximo domingo. Paulo apresenta dois argumentos, dois papéis que cabe a você e cabe a mim. E eu queria detalhá-los aqui e esmiuçá-los na nossa reflexão nessa noite. O primeiro papel do cristão com as autoridades é submissão. Submissão. Isso pode ser resumido nos versículos de 1 a 5. A palavra que resume os versículos de 1 a 5 é submissão. E deixa eu dizer alguma coisa antes de explicar a submissão aqui. É que, na verdade, eu estou fazendo um recorte aqui. Tem mais papéis. Nós temos mais deveres, mais responsabilidades. Por exemplo, Paulo lá em Timóteo disse que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Quaisquer autoridades constituídas, sejam elas boas ou ruins. Mas aqui eu quero fazer um recorte e me concentrar apenas em Romanos 13. Tem outros papéis, outras funções, mas aqui eu quero destacar apenas duas. E a primeira delas, o primeiro papel, é o papel da submissão. Veja só, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ele ensina que devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque todo homem deve estar sujeito às autoridades. E todo homem aqui é crente e não crente, religioso e ateu, homem do campo e homem da cidade, doutores e analfabetos, doutos e indoutos, todo homem, todos, independentemente da religião. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, todos devem estar submissos, todos, independente de ser crente ou não crente. Paulo diz que toda autoridade procede de Deus, toda autoridade foi criada por Deus para nos governar e para nos dirigir. Não existe autoridade que não foi instituída por Deus. Por vezes, a própria autoridade não sabe que foi instituída por Deus. Mas o fato da sua ignorância não quer dizer que isso não... que continua a verdade de que Deus foi quem a instituiu. O apóstolo Pedro faz coro com Paulo
E é impressionante a harmonia das Escrituras. O apóstolo Pedro também vai dizer que um dos papéis que nós devemos ter em relação às autoridades é submissão. Veja só, 1 de Pedro 2, versículos 13 e 14, Pedro faz coro com Paulo quando diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como louvor dos que praticam o bem. A ordem de Pedro é: sujeitai-vos. Sujeição é a mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo. Agora você não vai cair da cadeira porque você está bem sentadinho aí. Agora essa informação é preocupante. Sabe quem era a autoridade máxima nesse momento que Paulo está escrevendo Romanos 13? Sabe quem mandava no mundo exatamente nesse momento? Que Paulo está dizendo assim: seja submisso. Sabe quem governava o mundo, quem mandava o mundo? Nero César. Um dos homens mais violentos e mais truculentos da história. Um assassino. Alguém ruim, alguém que mandava matar. Ele fazia verdadeiras atrocidades. Nero assume o governo no ano 54 depois de Cristo e vai até 64. E ele faz verdadeiras atrocidades no seu governo. Ele incendeia a cidade de Roma, por exemplo, e depois ele precisa achar um culpado para isso. A cidade de Roma, nos seus dias, ele sobe na torre de Mecenas, toca sua harpa, o seu instrumento, e manda tocar fogo em Roma. Haviam 14 bairros em Roma. 10 deles eram densamente povoados por cristãos. Isso dá um álibi a Nero a dizer: foram eles, foram os cristãos. 7 dias e 6 noites, de 17 de julho de 64 a 24 de julho de 64 depois de Cristo. E ele promove um banho de sangue. É esse homem. Isso em 60, e depois ele vai mandar caçar Paulo e mandar caçar Pedro, os dois mais importantes líderes do cristianismo. Paulo diz: sejam submissos a ele. Um homem mau, um homem tirano, um homem violento, assassino. Se você acha que está ruim, nos nossos dias, se você acha que as autoridades, sem citar A ou B, está ruim, já foi pior. Nero era muito ruim. Nero teve que se matar, porque nem o Senado romano aguentou o homem. O homem que mandava no mundo era Nero. Lá no final do primeiro século, no ano 96, quando João escreve o Apocalipse, Domiciano assume o trono, e Domiciano é considerado um segundo Nero, um Nero César redivivo. E Paulo diz assim: esse homem foi colocado por Deus, ainda que ele não saiba. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Mas espera aí, Paulo, submissão a Nero? Então, se você acha que está ruim, já esteve bem pior. E é isso que me alegra. Porque está ruim. A gente não pode fazer vistas grossas e ignorar, mas já esteve pior. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela. A palavra magistrados aqui no versículo 3, a Confissão de Fé de Westminster dedica um capítulo inteiro para falar sobre do magistrado civil. Capítulo 24 fala sobre casamento e divórcio, Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja. Mas o capítulo 23 fala sobre os magistrados, exatamente com esse nome, do magistrado civil. E lá não fala se a autoridade, se for boa, a gente obedece, e se for ruim, a gente não obedece. Fala que nós obedecemos, nos submetemos. Agora, é claro que isso não é uma obediência cega. É claro que nós devemos ser criteriosos. O Sinédrio, por exemplo, uma vez mandou que os apóstolos se calassem.
O Sinédrio Judaico, lá em Atos 4, capítulo 5, eles receberam 2 ordens, os apóstolos. A primeira ordem é: preguem o Evangelho. E a segunda é a ordem de Jesus. Primeira ordem: preguem o Evangelho. Segunda ordem: não preguem o Evangelho, dada pelo Sinédrio. A quem a gente obedece? A Jesus. A ordem de Jesus é: pregue o Evangelho. O Sinédrio disse: não pregue o Evangelho. Eles pregam o Evangelho, apanham e saem felizes por ter sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. É claro que não é uma obediência cega. Não podemos aceitar os desmandos de ditadores, não aceitamos ditaduras e também não aceitamos anarquia, que é a falta do governo. Paulo diz que as autoridades, os magistrados, eles servem para nos proteger. Se você faz o bem, você não tem o que temer. E se você faz o mal, você precisa temer. Veja o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja, a espada aqui, ela é símbolo do castigo. A espada, todo mundo sabe que não é para dar palmatória, certo? A espada é para matar. O instrumento de morte naqueles dias era a espada. Tem até um texto figurativo no livro do Apocalipse que diz que da boca de Jesus sai uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. É claro que Jesus não guarda, a gente guarda a espada na bainha, não é na garganta, claro. Mas quando João diz que da boca de Jesus sai uma espada, ele está dizendo: Jesus tem autoridade para exercer juízo sobre os ímpios. Agora, se você faz o bem, não há o que temer. Se você faz o mal, teme. Eu queria contar uma história minha, que aconteceu comigo, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Uma vez, eu fui pregar numa igreja. O culto era às 20 horas. Eu gosto de chegar cedo. Gosto de chegar mais cedo, dar uma olhada, verificar tudo, pensar em todos os ângulos possíveis e inimagináveis, mas eu tenho falhado bastante aqui, mas eu tenho tentado. Cheguei 7h30, faltava meia hora. A igreja ficava numa viela, e eu estava na metade da viela, e a porta estava fechada, nem os diáconos tinham chegado. E eu lá cheguei, encostei na parede e fiquei mexendo no celular, claro, celular, claro. A gente mexe no celular, quem não mexe, né? E aí, de repente, lá em cima para uma viatura da polícia. 2 policiais descem, eles me abordam. Moço, podemos ver seu celular? Eu falei: mas peraí, vão aprender meu celular, eu sou inocente, eu quero meu advogado. Não é assim não, peraí. Aí eu falei: moço, e o moço com uma arma assim, eu falei: moço, posso pedir, abaixa a arma, por favor. Eu falei: moço, o que está acontecendo? Ele disse: olha, nós recebemos uma denúncia de que uma moça acabou de ser assaltada aqui, bem próximo aqui, e você no meio da viela é um candidato perfeito. Foi você? Foi não. E eu falei assim, aí eles: me dá o celular para verificar se era igual, dá o celular. Era um celular velhinho e tal. Aí um policial olhou para o outro, olhou, e você vai para onde? Eu vou pregar. Você faz o quê? Eu sou pastor. Eu falei: ele não vai colar essa daí. Nessas horas todo mundo fala que é pastor, né? Claro. O ladrão vai falar que é ladrão? E aonde é a igreja? Aqui. Falou, um olhou para o outro e falou assim: não é ele. Não é ele. E aí estava subindo e falou assim: você vai para onde? Eu falei: eu já falei, vou pregar. Eu sou pastor. E aí me deixaram, porque não era eu, não tinha sido eu que tinha roubado o celular. Mas já pensou se fosse? Eu lembrei desse texto aqui, Paulo diz assim: olha, se você faz o bem, a autoridade é para protegê-lo. E se você faz o mal, a autoridade aí vai castigar você. Ela tem a espada, não era uma espada, era uma arma.
mas a espada é instrumento de punição. Se Paulo diz, se você fizer o bem, você vai ter o louvor da autoridade, mas se você fizer o mal, tema a autoridade. Foi isso que me ocorreu. Mais um caso que aconteceu. Eu estou sendo perseguido. Brincadeira. Eu estava voltando de São Paulo recentemente, e eu parei ali perto do Instituto Neymar. E estava tendo uma blitz da polícia, e eu não sabia, e eu entrei numa rua antes do Instituto Neymar, que eu acredito que é conhecido de vocês aqui, entrei à direita, só que era contramão. E eu não sabia. De repente veio uma viatura da polícia e me jogou um farol bem assim, grande. Aí eu pedindo desculpa, tal, dando ré, para voltar para a via normal. E eu estava com o Daniel no carro. E aí, falei para o Daniel, bom, deixa eu consertar, deixa eu dar ré e voltar para a pista normal. Mas ele entendeu que eu estava fugindo. Eles entenderam que eu estava fugindo da polícia. Poxa vida, pastor só foge da polícia. Aí quando eu for para a via certa, claro, a polícia já passou o rádio lá e falou, por que você entrou na contramão? Não conheço a estrada, moço. Eu entrei e não sabia. Entrou assim e tal, mandou parar, documento do carro e tal. E você faz o quê? Eu estou sendo perseguido, viu, pastor? Aí eu falei, eu vou falar, né? Vou falar. Eu sou pastor. Qual igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor conhece? Ainda falei, olha, a igreja do Mackenzie, lá para ver se o senhor entendeu. Se me saía bem. Tá, pastor. E esse garoto aí? E esse garoto que está no carro? Meu filho. Eu falei, ele vai entender que eu estou sequestrando. São percepções. Percepção. Aí ele olhou o documento, não, virou um para o outro tal, e falou, não, está tudo certo. Aí falou, é por aqui, moço, você vai por aqui, faz o contorno lá e tal, vai para sua casa. Aí eu falei, bom, eu lembrei do episódio da viela, lembrei desse segundo, e lembrei, claro, toda vez que eu prego Romanos 13:4, eu tenho que falar desse testemunho, não muito bom, é verdade. Mas Paulo diz assim, se você faz o bem, não tem o que temer. E ele pergunta desconfiado, claro, vai dizer que é pastor, claro. Segunda coisa que o texto vai dizer, além da submissão, veja que a submissão, ela está ligada à consciência, à nossa consciência. Paulo diz isso no versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência aqui é a nossa consciência para com Deus, porque foi Deus quem instituiu as autoridades. Portanto, temos que nos sujeitarmos a elas, desde que não sejam abusivas, tirânicas, etc. E aí agora Paulo coloca um segundo papel para nós, além da submissão. E a palavra versículos 6 e 7 é obrigação. Eu tentei fazer uma distinção entre submissão e obrigação. Submissão tem a ver com a consciência. E obrigação tem a ver com as nossas responsabilidades práticas. O que além da consciência, efetivamente, a gente precisa fazer. Então, por submissão tem a ver com consciência, por obrigação, era para combinar, viu? Submissão e obrigação, para vocês gravarem mais fácil aí. Submissão e obrigação. Versículos 6 e 7. Nós podemos resumir na palavra obrigação. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Ele mostra que devemos pagar tributos, porque as autoridades são ministros de Deus. Esses tributos são importantes para os gastos e os investimentos do Estado. Eu sei, você deve estar reclamando aí na sua consciência. Eu sei. Tributos, impostos. O nosso país tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Às vezes eu tenho a mania de, quando eu vou no mercado, eu olho lá embaixo os tributos estaduais e federais. Estou deixando de fazer isso, para não chorar.
Você abastece o seu carro e você olha lá, o percentual, a fatia que é do imposto é muito alto. Se você pensar em ir na padaria comprar alguma coisa, você primeiro paga o imposto. Eu sei, você está reclamando, eu também, uma das maiores cargas tributárias do país, do mundo, mas Paulo diz assim, nós temos obrigações para com elas. É claro que as ratazanas esfaimadas no poder deturpam, distraem, vai pelo ralo esse dinheiro, mas isso não é mais responsabilidade minha. É preciso pagar imposto. O nosso mestre pagou imposto. Jesus pagou imposto. Você deve estar pensando e reclamando dos impostos. Eles são mal utilizados, concordo. Mas Paulo diz que é preciso pagar os tributos para as autoridades competentes. Versículo 7 ele diz, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Como eu falei para vocês, o nosso mestre pagou imposto. Isso está lá em Mateus no capítulo 22, versículos 17, a partir do versículo 17 e o versículo 21. Os fariseus, diz o texto lá em Mateus 22, 17, que os fariseus queriam pegar Jesus em alguma palavra. O objetivo deles não era aprender, não era didático. O objetivo deles era surpreender Jesus em alguma palavra. Por isso, cuidado com as suas palavras. Elas têm poder, seja negativo ou positivo. Isso é antigo. Uma vez, quando Jesus estava diante de Pilatos, uma vez lá no início do ministério, Jesus falou assim, destruam esse templo, que em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Lembra disso? Aí chegam para ele, nós levamos 46 anos para reconstruir esse templo. 46, aquele que nós falamos de manhã. E em 3 dias você vai reconstruir? Parece que acabou o episódio. Não se fala mais nisso. Mas na hora certa vão jogar, na cara dele o que ele falou. Na tentativa de arrancar alguma coisa dele, equivocada, diante de Pilatos, ele falou, uma vez ele falou. Ele falou que em 3 dias ia reconstruir o templo, mas ele não falava de pedras e de tijolos, ele falava do seu corpo que padeceria na sexta, por volta das 3 horas da tarde, e ressuscitaria ao raiar daquela manhã gloriosa de domingo. 3 dias da reconstrução do corpo, 3 dias da reconstrução, da ressurreição do seu corpo. Ele não está falando de templo, é claro, não se reconstrói um templo, não se faz um templo em 3 dias. Está falando da ressurreição, mas usaram direitinho. Isso é covardia. E lá em Mateus 17, eles chegam e a ideia é assim, agora a gente pega ele. Agora a gente pega. Mateus 22, 17, eles chegam para Jesus com uma pergunta de algibeira. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E aí trouxeram a moeda, a gente conhece a história. E aí no versículo 21 Jesus diz, responderam, de César. Jesus fez uma pergunta, de quem é essa moeda? De César. E Jesus responde, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus pagou o imposto. Pagou o imposto que lhe era devido. Agora deixa eu pensar um pouquinho com você nessa frase aqui, porque tem algumas coisas implícitas e escondidas nessa frase. A ideia deles é a seguinte, se Jesus falar que não precisa pagar imposto, o que a gente faz? Entrega ele para César. E se nós não estamos conseguindo argumento nenhum para levá-lo à cruz e à morte, se ele disser não pague, pronto, motim, rebelião, cruz, morte, e morreria de uma forma como um assassino, morreria como um rebelde, melhor dizendo. Se ele falar não, a gente pega ele, mas se ele falar sim, a gente também pega ele. Se falar sim, se ele falar sim, e eles vão dizer, está vendo? É um vendido. Já se debandeou para o lado dos romanos, já não está mais conosco,
Nós que temos discípulos, alguns até pegavam em armas, nós que estávamos dispostos a fazer alguma coisa, Jesus, pelo visto, não está mais, porque ele já se aliou, ele está do lado de César. Se disser não, a gente pega ele. E se ele disser sim, a gente também pega ele. Não tem saída. De qualquer maneira, ele está encrencado. E Jesus responde e humilha César. Mas como assim humilha César? Claro, está nas entrelinhas. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que César tem? Uma moeda. Dá a moeda para ele. Vamos lá, coloca aí, do lado A você coloca César, do lado B você coloca Deus. Lado A, César. O que César tem? Uma moeda. Dá para ele. O que Deus tem? Deus criou os céus, a terra, as estrelas, o sol, a lua, o mar, os planetas, os continentes. Ele criou, segundo Colossenses 1, as coisas visíveis e as invisíveis. Ele criou todas as coisas. O que César tem? Uma moeda. E o que Deus tem? Tem os céus e a terra. Cada um merece o que tem. Dai a César o que é de César, a moeda dele, e dai a Deus o que é de Deus. E o texto termina dizendo que eles terminaram desconcertados. Não o pegamos, nem com o não, nem com o sim. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Tributo e imposto se referem aos encargos que nós pagamos. Respeito. A palavra respeito aqui significa obediência. É preciso respeitar a autoridade, mesmo sem concordar com ela. Mesmo que nós tenhamos uma fé diferente dela. Eu fui recentemente aqui representar a igreja aqui na Câmara da cidade. Alguns ficaram sabendo. Tinha algumas autoridades lá, tinha uma vereadora lá. Eu preciso respeitar as autoridades como eles me respeitaram quando souberam que era pastor presbiteriano. Me chamaram, acreditem, de Nelson. Foi. Eu fiquei feliz, até hoje eu choro. Queríamos chamar agora o reverendo Nelson França. Aí eu cheguei lá, Samuel estava lá, né? Presbítero Samuel. Me deram a tribuna assim, tinha pessoas, padre, um monte de coisa, uma autoridade lá de Santos, lá um arcebispo, cardeal não é aquele passarinho não. Estava lá um monte de autoridade lá e eu falei, boa noite a todos. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que eu não sou Nelson. Seria uma honra para mim sê-lo, mas não sou. Eu sou Edivaldo mesmo. E comecei a falar. Mas lá tinha autoridades civis e tinha autoridades religiosas. Respeito. Eu não estava concordando, não. A vereadora gostou de mim. Preciso chamá-lo para os meus eventos. Falei, vamos lá que, aliás, pasmem, eu fui o único que li a Bíblia lá. O evento deram um tema, é comigo. Deram um tema, família e amizade. E aí todo mundo falou de família, sem usar a Bíblia. Aí eu fui para a palavra, é o que a Bíblia diz neles. Fui o único que li a Bíblia na Câmara, lotada, uma oportunidade excelente para pregar a palavra de Deus. O único que lia a Bíblia lá. Respeito, obediência, mesmo sem concordar com a fé, com a religiosidade deles. E a última coisa, honra. A quem honra, honra. Paulo diz está no texto da pastoral aí que eu escrevi essa semana, Paulo fala de Epafrodito. Ele termina falando sobre Epafrodito para quem leu e diz assim, honrai sempre a homens como esse. A quem honra, honra. E é impressionante a capacidade que a nossa sociedade tem de honrar quem não merece, em detrimento de pessoas que merecem. A nossa sociedade, infelizmente, faz isso. Veja, nós temos um Herodes no trono e João Batista, que Jesus havia dito que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. E Herodes, um adúltero, um assassino, e João Batista numa prisão, numa masmorra fria, úmida, pregando a palavra de Deus dentre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. E o mundo honrando Herodes.
A quem honra, honra. Mas honrar as pessoas certas. Essa era a palavra que eu gostaria de deixar para nós nessa noite. O papel do cristão com as autoridades. O papel da submissão por conta da consciência. E o papel da obrigação por conta das nossas responsabilidades públicas. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A minha palavra para você é que, nessas eleições que se aproximam, que nós tenhamos uma consciência cristã, correta, adequada, bíblica, para que votemos com consciência para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Para que vivamos em paz, para que desfrutemos de dias melhores, tranquilos e sossegados, para a glória do Senhor. Você é um agente do reino dos céus e um agente aqui da terra também. Que Deus nos ajude, nos abençoe e faça-nos entender o nosso papel como cristãos diante das autoridades. Que Deus nos abençoe.